Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Benfica Footsteps, um programa que procura percorrer os cantos, recantos, memórias, histórias, monumentos e personagens de Benfica. Neste primeiro episódio, visitamos o edifício sede da Junta de Freguesia de Benfica, um espaço emblemático da história da freguesia. A nossa viagem lança-nos para o início do século XX, quando a paisagem de Benfica ainda é marcada por quintas e chalés, como aliás é descrito no artigo da revista Brasil-Portugal de junho de 1914, ao descrever Benfica como um local de magníficas quintas com sorridentes chalés circundados de lindas flores e arbustos ornamentais. A mesma revista diz-nos, no entanto, que apesar de tudo, não existia em Benfica um local de reunião, um clube, onde se passassem algumas horas das longas noites de inverno. De tradição e influência inglesa, os Gentlemen's Club, ou Clube de Cavalheiros, era um espaço onde os homens das elites locais podiam socializar e ocupar os tempos livres. Assim, os clubes ofereciam aos seus associados locais para tomarem as suas refeições, salas de leitura, bibliotecas, espaços de entretenimento, onde se podia jogar bilhar, entre outros desportos. O mesmo artigo diz-nos que o único local de reunião em Benfica era a farmácia e que, para pôr fim a esta situação, um grupo de meia dúzia de indivíduos residentes em Benfica, de gênio rasgado e progressivo, lançando mão de uma ideia nascida de ligeira conversa de farmácia, inaugura, a 24 de maio de 1914, o Desportos de Benfica. A cerimónia contou com a presença de numerosa e ilustre assistência, contando-se entre os presentes o chefe de Estado e o Ministro da Marinha, tendo sido oferecido um magnífico buffet, uma taça de champanhe a todos os convidados. O artigo vai descrevendo o dia da inauguração, dando especial relevo ao amplo edifício cujo grandioso e elegante alçado, com frente para a Avenida Gomes Pereira, domina o vasto terreno de esportes que lhe fica adjunto. Hoje, desse edifício, ainda podemos ver a antiga entrada de espírito romântico com escadaria, varanda e colunas de capitéis fitomórficos, tão ao gosto da época. E numa das extremidades do primeiro piso, onde se encontrava a sala de leitura, uma janela de tipo termas que permitia uma melhor iluminação do espaço. O Desportos de Benfica oferecia aos seus associados salas onde se jogava cartas, xadrez, damas, ping-pong, bilhar e uma biblioteca. Tinha ainda um campo de tiro ao arco, onde hoje se encontra o complexo da piscina, e um ringue de patinagem. Junto ao ringue, um restaurante fornecido pela Brasileira oferecia um serviço permanente de almoços e jantares. 2 anos depois, em 1916, o Sport Lisboa e Benfica instala aqui a sede e serviços administrativos do clube, bem como diversas modalidades desportivas, sendo a mais importante, a par do futebol, o hóquei em patins. Esta será a sede do Sport Lisboa e Benfica até finais da década de 70 e inícios da década de 80. Nessa altura, Alfredo Alves, primeiro presidente eleito da freguesia de Benfica, diligenciou e conseguiu um acordo de cedência do imóvel com a Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo de instalar aqui a sede da Junta de Freguesia. Não nos podemos esquecer que, à época, o hóquei em patins era uma modalidade de grande relevo. Pelo ringue passaram alguns dos maiores vultos do hóquei em patins, com especial destaque para aquele que foi considerado o Pelé do hóquei, António Livramento. A vida desportiva deste ficaria para sempre ligada a este espaço enquanto jogador do Sport Lisboa e Benfica. Em 2001, o ringue sofreu obras e inaugurou como homenagem a António Livramento, sendo ainda batizado com o seu nome. Em 1915, num espaço contíguo ao edificado do Desportos de Benfica, inaugura o Cineclube de Benfica. Uma inauguração pomposa, onde foram gastos cerca de 15 mil reis em bolos sortidos e champanhe. A partir deste momento, a história dos dois edifícios entrelaça-se para nunca mais se separar. No ano seguinte, o Sport Lisboa e Benfica instala no edificado a sua sede e o Cineclube, durante décadas a única sala de cinema de Benfica,
passa a ser conhecido como o cinema do SLB. Ao longo da década de 70, apesar da degradação do espaço, ainda se realizavam sessões de cinema com regularidade. Porém, a forte pressão criada pelas novas salas de cinema com outras condições pela cidade de Lisboa foi ditando o afastamento do público. Na memória ficaram, para além das sessões cinematográficas que no verão saíam para o ringue, os bailes de fim de ano e de carnaval, momentos de encontro e namoro da freguesia. Em 1992, o Cineclube sofre profundas remodelações custeadas pela Junta de Freguesia de Benfica e pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, conferindo-lhe melhores condições técnicas e de acústica e criando lugar para 115 espectadores. Da estrutura original do antigo Cineteatro, mantém-se apenas as colunas da boca de cena. A 21 de outubro de 1992, é inaugurado o auditório com um concerto de Sérgio Godinho. Ainda no mesmo ano, é feita homenagem ao compositor e guitarrista Carlos Paredes, freguês de Benfica. O espaço passa a ser batizado com o nome Auditório Carlos Paredes. As melhorias permitiram receber a estreia de peças de relevo incontornável que marcariam profundamente o cenário teatral português, como O Verdadeiro Oeste, Inox, Take 5 e Conversas da Treta. A peça O Verdadeiro Oeste, de Sam Shepard, estreia em 1992 e é o primeiro trabalho em conjunto daquela que viria a ser uma dupla de sucesso, António Feio e José Pedro Gomes. No ano seguinte, é levada à cena a peça Inox Take 5, concebida por José Pedro Gomes juntamente com Ana Bola em 1991. Por fim, marco proeminente na história do auditório é a estreia, em 1997, da peça criada por José Fanha, Conversas de Treta. Encenada e interpretada pelo famoso duo António Feio e José Pedro Gomes, com cenário e figurinos de António Jorge Gonçalves, música de Manuel Faria e desenho de luz de João Paulo Xavier. Daí em diante, o auditório acolheu vários espetáculos e artistas das mais diversas áreas, entre eles Júlio Pereira, Janita Salomé, Rão Quiau, Pedro Moutinho, Mísia, Pedro Caldeira Cabral, Amélia Muge, Lena D'Água, Maria João, Cristiana Águas, Pedro Joia, Fernando Pereira ou o maestro António Vitorino de Almeida. Em dezembro de 2018, fecha para nova intervenção de conservação e melhoria das suas condições técnicas e de acolhimento do público, com intervenção ao nível da acústica, um sistema de captação de som, a renovação dos assentos, remodelação estética do foyer, corredores e da sala principal e o restauro da boca de palco. Reabre a 19 de janeiro de 2019 com o concerto de Armando Gama. Este foi o programa desta semana. Encontramos para a semana para mais uma visita no canal Bairro Benfica On. Até para a semana.